Então, nós vamos hoje responder a esta pergunta, né? Romanos 16, capítulo, capítulo todo, nós vamos tentar responder essa pergunta: qual é a mensagem que Paulo está enviando à igreja de Roma? Nós já vimos, então, nesta introdução, que Paulo está muito interessado em visitar os crentes de Roma, porque ele mesmo não tendo estado lá na igreja de Roma, ele tem muitos amigos lá que participaram direta ou indiretamente do seu ministério. E ele está, então, sendo abençoado por estes irmãos e ele quer participar com eles da, da, da vida da Igreja de Roma. Ele tem interesse em que a Igreja de Roma o receba, porque ele também quer compartilhar o Evangelho à Igreja de Roma. Então, a pergunta que se impõe é esta: qual é a mensagem geral da carta que Paulo escreveu aos Romanos? Paulo visa demonstrar que a justificação é um ato da graça de Deus recebida por meio da fé na pessoa e obra perfeitas de Jesus Cristo, e que essa justificação produz completa libertação do pecado e uma vida transformada, filhos de Deus, para sua glorificação. Então, nós vemos aqui o objetivo de Paulo. Eu vou repetir esse objetivo porque ele é muito importante. Paulo visa demonstrar que a justificação é um ato da graça de Deus recebida por meio da fé. Fé esta exercida na pessoa e obra perfeita de Jesus Cristo, né? E que essa justificação produz completa libertação do pecado e uma vida transformada. Nós somos transformados em filhos de Deus para a sua glorificação. Então, este é o objetivo central da carta aos Romanos: demonstrar que nós fomos tornados filhos de Deus pela fé, justificados por Cristo Jesus, sua obra salvadora, pelo sangue derramado na cruz, e com uma vida nova nos concedida por meio da ressurreição de Cristo, e esta vida transformada obrigatoriamente tem que produzir a glorificação de Deus. De modo que, se a nossa vida não estiver glorificando a Deus, há alguma coisa errada conosco. Paulo inicia sua carta falando do poder do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Primeiro do judeu e também do grego. Então, ele inicia a sua carta falando do poder do Evangelho e da pecaminosidade do ser humano, uma pecaminosidade que é universal, que atinge todos os homens de todas as épocas, e que esse ser humano é pecaminoso na sua essência, e esses homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram, mas dão glória às coisas criadas, têm uma vida depravada e são entregues às suas paixões. Paulo, então, está dizendo que todos são pecadores e que não deram glória a Deus, mesmo conhecendo a Deus. E Paulo diz que a natureza fala de Deus, a natureza demonstra Deus, e que tudo que se pode conhecer de Deus pode ser conhecido pela própria natureza. Então, os homens que não glorificam a Deus não têm desculpa, porque a natureza é, por si só, uma demonstração de que Deus existe e deve ser glorificado. Então, Paulo diz que os homens são tão maus que preferem dar glória às coisas criadas do que dar glórias ao Criador.
Por isso eles são entregues às suas paixões, ou seja, quanto mais eles glorificam a coisa criada, quanto mais eles glorificam seus ídolos, mais torpes e mais corruptos e mais corrompidos eles se tornam, e cada vez mais atolados no pecado e morrem no pecado, por causa da sua ignorância em renunciar ao conhecimento de Deus. Paulo, em seguida, mostra que a situação dos judeus não é diferente. Os judeus queriam ser diferentes dos outros homens, mas Paulo demonstra no capítulo 2 que judeus e gentios estão na mesma situação. E desta maneira, judeus e gentios têm igualmente diante de Deus uma situação de depravação e de pecaminosidade, portanto, estão condenados diante de Deus. O pecado é uma experiência universal, pois aquilo que os judeus condenam no gentio, eles são praticantes. Então, o que o judeu condena nos gentios também é prática dos judeus. Quando eles têm a lei, eles percebem que eles não cumprem essa lei. Paulo, então, está dizendo que judeus e gentios estão na mesma situação diante de Deus. E mostra em seguida que traz uma conclusão de que todos pecaram e estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus, não podem conhecer a Deus e não podem, de maneira alguma, se aproximar de Deus por causa do seu pecado, né? Então, eles estão separados de Deus e permanecem separados de Deus. É uma situação dramática, porque todos os homens estão separados de Deus. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus pelas suas obras, porque são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. Assim, essa situação dramática persiste. Ninguém pode ser salvo pela prática da lei. Paulo está demonstrando nesta carta que, pela prática da lei, ninguém pode ser salvo, porque ninguém obedece perfeitamente à lei. A justificação, então, deve ocorrer por outro meio. E esse outro meio, pela misericórdia de Deus, senão todos nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno, ele, pela misericórdia dele, nos permite a justificação pela fé. E justificados pela fé na obra que Cristo realizou. Então, aquela situação dramática que Paulo apresenta, que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, agora tem uma solução. E a solução foi o próprio Deus quem promoveu, que é trazer para nós a justificação, a possibilidade de justificação pela fé em Cristo e na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é aquilo que Paulo está ensinando nesta carta. E ele vai dizer ainda mais, que a justiça de Cristo nos liberta da pena do pecado. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, e Paulo diz que isso é pela fé, quando nós cremos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, a pena do pecado que nós devíamos é perdoada. Então, nós não somos mais penalizados. Por quê? Porque Jesus Cristo foi penalizado em nosso lugar. E agora, então, nós não recebemos mais a pena do pecado. Nós somos absolvidos da condenação. Pela misericórdia de Deus, a condenação que nós devíamos receber, que é a morte eterna, nós somos absolvidos dela. E absolvidos pela misericórdia de Deus, nós recebemos uma nova vida. Não é? Essa nova vida é garantida pela ressurreição de Jesus.
Então, o sangue de Jesus Cristo trata dos nossos pecados, e todos os que estão em Cristo estão livres da obrigação de cumprir a lei para a salvação. Ninguém pode ser salvo pelo cumprimento da lei, e nós estamos então livres da condenação do pecado. Os que estão em Cristo estão mortos para a lei, mas estão vivos para uma nova vida. Essa nova vida foi garantida pela ressurreição de Jesus. Nós estamos agora livres para pertencermos a Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e assim frutificamos para Deus. Então, nós recebemos uma nova vida, a vida de Jesus Cristo, que nos é concedida e nos é garantida pela habitação do Espírito Santo em nós. E essa vida deve produzir frutificação, porque Jesus Cristo frutifica. E nós vamos reproduzir os frutos de Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos manifestar é essa frutificação que é a manifestação da vida de Cristo em nós. Paulo ainda diz que esta nova vida só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Nós não temos poder para viver essa nova vida de Cristo, mas o Espírito Santo que nos é dado, ele garante o poder para vivermos esta vida. Então, os que estão governados pela carne, pelos seus instintos, pelos seus próprios desejos, não podem agradar a Deus, vão satisfazer a si mesmos, vão satisfazer o próprio ventre, conforme Paulo nos ensina, vão satisfazer o próprio ventre, isto é, a sua própria natureza pecaminosa. Mas aqueles que estão na carne, então, não podem agradar a Deus, agradam apenas seus desejos, seus instintos, sua natureza pecaminosa, não podem agradar a Deus. Os que são dirigidos pelo Espírito Santo, estes sim, são filhos de Deus. É concedida a eles uma nova natureza, natureza de filhos. E agora eles são filhos de Deus e recebem de uma maneira muito clara o testemunho do Espírito Santo em seus corações. E eles então entendem que são filhos, isto é, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e podemos chamar Deus de nosso Pai. Então, somos filhos de Deus e, por causa disso, nós somos herdeiros dele. Todos os filhos são herdeiros de seus pais. Nós somos herdeiros de Deus e, para garantir isso, nós somos co-herdeiros de Cristo. Isto é, tudo que Cristo herdar, nós também herdamos. Tudo que Cristo tem, nós também teremos. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, isso é infinitamente maravilhoso. Nós vamos receber e ser participantes de tudo aquilo que Jesus Cristo recebe do Pai, porque nós somos irmãos de Jesus Cristo. Nós fomos constituídos irmãos mais novos de Jesus Cristo. Paulo fala no capítulo 8 que ele é o primogênito entre muitos irmãos, isto é, ele é o primeiro gerado, né? Então, nós somos da mesma natureza de Jesus Cristo, humanamente falando, não é porque nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo afirma que Deus é fiel às suas alianças e promessas. E o que ele prometeu a Abraão, né, por causa dessa promessa que ele fez com Abraão, e por causa disso ele é fiel a essas alianças, né? Então, por causa disso, ele ainda vai tratar com o remanescente judaico, o remanescente judeu fiel, conforme promessa feita a Abraão. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele fala desta relação de Deus com Abraão e de como Deus fielmente vai trabalhar com Abraão e vai trabalhar com os descendentes de Abraão, né? Manifestando fidelidade à promessa que ele fez com juramento a Abraão, né? Ele jurou por si mesmo a Abraão sobre as promessas que ele fez, dizendo que em sua descendência, que é Cristo,
seriam benditas todas as famílias da terra, e inclusive os próprios judeus. E, finalmente, Paulo ensina que deve ser a nova vida em Cristo. Como deve ser essa nova vida em Cristo? E qual é a sua manifestação na prática? Isso significa que Paulo dá agora exemplos práticos de como esta nova vida em Cristo se manifesta na nossa própria vida. Né? Ele demonstra neste ensino que a sua manifestação na prática, nos relacionamentos, na igreja, com os irmãos, é, é uma manifestação que glorifica o Senhor Jesus. Então, a vida de Cristo em nós deve glorificar a Deus. E há um ensino de Paulo para nós, né, como nós devemos nos relacionar na prática, como nós devemos viver e como nós devemos conviver, né? Estabelecendo relacionamentos agradáveis a Deus na igreja, com os irmãos, com as autoridades, com o próximo e com os fracos na fé. Dessa maneira, Paulo nos ensina que a motivação maior que um crente tem no seu relacionamento é o amor cristão. Eu devo pensar primeiro no outro, né? Ele orienta quanto à maturidade cristã. O que ele fala sobre a maturidade cristã? Ele diz que a maturidade cristã é a prática do amor. Os crentes devem sempre considerar os direitos dos outros e suportar as fraquezas dos mais fracos. Paulo ensina aos filipenses, né, dessa maneira também, que eles considerem os outros superiores a si mesmos. Então, esta mesma orientação que ele deu aos filipenses, ele dá também aos romanos, demonstrando que maturidade cristã é o governo do amor na nossa vida e que nós devemos amar uns aos outros e devemos suportar as fraquezas dos mais fracos, sendo não agradando a nós mesmos, mas procurando agradar aos nossos irmãos. Neste caso, também, Paulo ensina que nós devemos abrir mão de tudo, até dos nossos direitos, para não escandalizar quem quer que seja. Agora, neste capítulo 16, Paulo vai fazer saudações. Ele saúda seus amigos e conhecidos, né? São 26 pessoas que ele cita nominalmente. E termina a carta com algumas admoestações. Ele saúda muitos irmãos e irmãs, né? E faz algumas admoestações. A primeira admoestação que ele faz é contra os que provocam divisões e que causam tropeço aos outros, em desacordo com a doutrina. Há muitas pessoas assim na igreja, que promovem divisões e que fazem coisas que causam desacordo, causam problemas dentro da igreja, em desacordo com a doutrina, porque a doutrina é de amarmos uns aos outros, né? Então, às vezes a doutrina também é contrária aos ensinos da palavra de Deus. Deste modo, Paulo orienta: afastem-se deles. Nós devemos nos afastar mesmo das pessoas que persistem em querer fazer aquilo que não deve ser feito na igreja. Devemos tratá-los com cuidado, tentar esclarecer a eles que estão errados, mas se eles não aceitarem as repreensões e as correções, nós devemos nos afastar deles. Paulo orienta, assim, que os crentes de Roma devem ter esta conduta, essa noção clara de que não devem permanecer junto com aqueles que causam divisões.
Segunda admoestação do apóstolo neste capítulo. Cuidado com estas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque elas não servem ao Senhor. Então, afastar-se delas é uma medida salutar. Por quê? Porque elas não servem a Deus, não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas elas servem só a si mesmas, né? Enganando os incautos. Há muitas pessoas assim na igreja. Paulo está falando de pessoas na igreja de Roma que faziam isso, né? Especialmente os judaizantes, aqueles que criam que era necessário guardar a lei e que ensinavam coisas erradas para os crentes. Então, a esses, Paulo está dizendo que devemos ter cuidado com essas pessoas, porque eles não servem a Deus, eles só servem a si mesmos, ao próprio ventre. Eles fazem aquilo que é agradável a eles e não aquilo que é agradável a Deus. Paulo, então, diz: prestem atenção nessas pessoas, porque eles enganam os incautos. Eles enganam os incautos. Nós vimos isso também na carta aos Gálatas, quando Paulo fala daqueles irmãos que caíram no engano dos judaizantes e começaram a praticar novamente o judaísmo e começaram a obedecer leis judaicas e até a circuncidar os crentes. Paulo, então, fala claramente contra essa atitude, dizendo que a prática da lei já foi inutilizada pela graça, porque Jesus já cumpriu plenamente toda a lei para que nós estejamos em Cristo e tenhamos paz sem precisar de cumprir a lei para a salvação. A nossa vida vai ser uma manifestação de bondade e de misericórdia, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Vai ser uma manifestação de obediência ao Senhor, porque estamos cheios do Espírito Santo. Não precisamos de ser escravos da lei, precisamos apenas ser cheios do Espírito Santo. Paulo ainda diz mais uma admoestação, que é a terceira. Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Paulo está dizendo: olha, tenham sabedoria, escolham o bem, né? Procurem o bem, procurem encher a vida de vocês e a mente de vocês de coisas boas. Procurem sempre o bem, façam sempre o bem e não para o mal, não tenham inclinação para o mal. Escapem do mal, sejam simples, ou seja, não procurem fazer aquilo que é mal, não é? Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Essa simplicidade aqui é não aproximar-se do mal, não ter interesse nas coisas más, não buscar aquilo que é mal, como alguns fazem. Então, Paulo diz: continuem a ser obedientes. Paulo diz assim: continuem a ser obedientes, porque a obediência dos romanos era conhecida. Ele diz assim: porque todos já ouviram falar da obediência de vocês, e isso me traz muita alegria, porque os romanos eram realmente crentes obedientes. E Paulo diz, então: persistam em obedecer, porque isso é agradável ao Senhor. Muito bem. Paulo assim termina a carta glorificando a Deus, orientando os crentes a louvarem ao Senhor e dando graças a Deus, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. A ele glória para sempre na igreja, né? Isso ele fala, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então ele termina glorificando a Deus. Nós podemos tirar algumas aplicações desta carta, aplicações que são muito importantes para a nossa vida. A primeira delas é que a realidade, o pecado é uma realidade. A realidade do pecado é muito contundente, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A realidade do pecado traz condenação eterna para o incrédulo. O incrédulo, aquela pessoa que não crê em Jesus Cristo, ela está condenada eternamente. Jesus ensinou isso, né?
Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Isso significa realmente que os incrédulos estão condenados. Eles podem ser salvos se eles crerem no Senhor Jesus Cristo, mas como é, eles não creem, então eles já estão condenados. A realidade do pecado, portanto, traz essa condenação eterna para o incrédulo e traz perda da comunhão com Deus para o crente. Então, os crentes pecam, eles não perdem a salvação, mas eles quebram a comunhão com Deus. O apóstolo João ensina isso no capítulo 1 da sua carta, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Então, o apóstolo João escreve este ensino, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, nesta carta, que todos são pecadores. A realidade do pecado traz condenação eterna para o incrédulo e quebra de comunhão para o crente. Mas a comunhão do crente com Deus não precisa ficar quebrada. Basta que ele genuinamente se arrependa e peça perdão, e Deus já lhe concedeu o perdão em Cristo Jesus. Segunda aplicação. A nova vida em Cristo pressupõe mais que perdão de pecados. É muito mais. Não é só perdão de pecados que a nova vida em Cristo traz para o crente. Traz pacificação com Deus, isto é, a paz com Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus Cristo nos pacificou. Mas não somente nos pacificou, né? Ele nos reconciliou com Deus, porque fazer pacificação só não adiantaria. Deus estaria em paz conosco, mas ele nos reconcilia com Deus, de modo que ele restabelece a amizade entre Deus e o pecador. E essa pacificação é uma ação do sangue precioso de Jesus. E essa reconciliação nos torna filhos de Deus. Deus nos reconcilia com Ele e nos adota na sua família. Essa adoção garante a nossa filiação. Nós somos filiados a Deus novamente, né? Somos tratados agora como filhos. E o processo de santificação já se iniciou, né? Se iniciou com a nossa conversão. E nós somos santificados pelo poder de Deus, não é? É um processo que começa na conversão e que só termina com a nossa morte, né? Então, essa santificação está ocorrendo cada instante na nossa vida e nós precisamos nos apropriar desta bênção que é a vida de Cristo que está sendo oferecida para nós. E a santificação produz frutificação, isto é, o crente frutifica, ele dá testemunho, ele dá frutos, ele é uma pessoa que tem produção para a glória de Deus, né? Ele é uma pessoa que reproduz os sinais e a vida de Cristo, né? Então, ele é um instrumento de glorificação de Deus, um instrumento de evangelização, um instrumento de bênção na vida da igreja. Isso ele faz por frutificação. Então, nós somos pacificados com Deus, reconciliados, santificados e frutificamos para a glória do Senhor. Paulo ensina isso nessa carta. Terceira aplicação. O crente amadurecido se caracteriza pelo amor. Amor que o faz amar o seu próximo como a si mesmo. Como é que nós amamos os irmãos? Como é o nosso relacionamento
com os irmãos? Nós amamos os irmãos como a nós mesmos? Temos uma relação de amor fraternal com os irmãos? Somos capazes de abrir mão de nossos direitos para abençoar os irmãos? Somos capazes de generosamente de dar aos irmãos quando eles têm necessidades? Somos capazes de abrir nossa casa para receber os irmãos naquilo que nós chamamos de hospitalidade? O que é que nós fazemos em relação aos nossos irmãos? O crente amadurecido caracteriza-se por amor que faz o bem ao próximo, que ama ao próximo como a si mesmo. Em quarto e último lugar, devemos, como crentes fortes, os crentes fortalecidos, devemos viver de tal modo que suportemos os mais fracos e sirvamos a todos. Como é que nós tratamos os mais fracos? Será que nós agimos bem em relação a eles? Né? Ou nós fazemos coisas que escandalizam os mais fracos? Temos liberdade de fazer todas as coisas, mas devemos amar os irmãos e fazer aquilo que edifica, e não aquilo que não traz edificação. Como é que nós nos relacionamos? Servimos aos irmãos, a todos os irmãos? Isso é uma pergunta que o apóstolo Paulo nos permite fazer nesta carta aos Romanos. Temos chegado assim ao fim desses 16 capítulos da carta aos Romanos e nós glorificamos a Deus por esta carta maravilhosa que ensina a doutrina correta e que nos estimula a vivermos uma vida que glorifica a Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos interromper agora a gravação para continuar a conversa com os irmãos.